Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Felipe Nascimento, esse é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nesta quarta-feira, 27 de julho. A gente começa essa edição com a expectativa dos investidores para a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano, que vai definir hoje a elevação da taxa de juros nos Estados Unidos. O mercado estima que o Fed vai elevar os juros em 0,75 ponto percentual. Cerca de 90% dos analistas acreditam nessa magnitude e que isso deixa as taxas de juros entre 2,25% e 2,5%. Mas ainda existe a incerteza. Embora a minoria, uma parte do mercado ainda vê espaço para que o Federal Reserve suba os juros em 1 ponto percentual e tenha uma postura mais firme em relação a isso. O que se sabe é que o mercado vai ficar monitorando todos os passos da reunião lá nos Estados Unidos para direcionar os investimentos nessa quarta-feira e com certeza vai ter muita repercussão, muito debate, muita conversa a respeito dessa decisão do Banco Central americano. A Isabela Takaki, ela está aqui comigo nessa quarta-feira, tem mais informações sobre essa reunião do Fed, as projeções do mercado. Bom dia, Isa, boa quarta-feira para você. Bom dia, Felipe, bom dia a todos, uma ótima quarta-feira. Bom, e o que se sabe é que qualquer mudança de perspectiva ou elevação de juros que esteja fora do projetado ali pelo mercado pode trazer grandes movimentos nas bolsas mundiais. Na reunião que começou ontem, os dirigentes do Fed estão discutindo bastante sobre os efeitos da inflação e a possibilidade de recessão nos Estados Unidos. O comitê está comprometido a baixar a inflação para a meta de 2%. O índice está mais de 9%, maior em 40 anos. Por isso, o mercado também vai estar atento ao discurso que o presidente do Fed, Jerome Powell, vai fazer assim que foi a decisão divulgada. Todo mundo ali querendo saber se vai haver alguma sinalização sobre decisões futuras e a avaliação do comitê sobre o desempenho da economia dos Estados Unidos. Pois é, Isa, esse ambiente de incerteza externa acabou influenciando o fechamento aqui no Brasil. A Bolsa Brasileira até tentou ficar acima dos 100 mil pontos, ficou uma parte do dia até acima desse patamar, mas acabou embarcando num movimento de queda logo depois do almoço ali, fechou nos 99.771 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do Profit da Nelogica para ver, né, todo esse movimento de queda aqui na Bolsa Brasileira, que fechou numa queda de 0,5%. Primeiro vamos dar uma olhada aqui no Ibovespa, né? 99.771 pontos, caindo aí 0,5 ponto. Eu até trouxe aqui o gráfico de 15 minutos para a gente ter uma ideia exatamente desse ambiente, né? Esse ambiente aqui, ó, de queda no dia 26. A gente começou subindo, ficando ali acima dos 100 mil pontos, aqui ó, mais de 100 mil pontos, chegando a tocar a máxima intradiária de 100.753 pontos, e aí, logo próximo ao almoço aqui, meio-dia e meia, a gente já vê essa tendência de baixo, uma queda bastante expressiva aqui ao longo do dia e depois lateralizando e tentando ficar ali acima dos 100 mil pontos, tentando tocar novamente os 100 mil pontos, porém o mercado não conseguindo pegar essa tração, não conseguindo pegar esse gatilho de subida aqui e fechou abaixo dos 100 mil pontos. Só para a gente entender aqui o que está acontecendo, olhando para as empresas, né, que caíram, a gente vê um cenário doméstico ali bastante impactante, né, principalmente as empresas de educação, Edux, Cogna, a gente vê empresas ligadas ao setor de varejo, Magazine Luiza e Via caindo bastante, também empresas, né, do setor de hospitalar ali, setor de saúde, a gente vê Qualicorp, Apvida também, Redditor caindo, enfim, a gente vê um cenário, né, um pouco mais
complicado ao longo desta terça-feira, que acabou fazendo com que a Bolsa fosse puxada para baixo. Nem a alta de Petrobras aqui, subindo 1,44% as ações ordinárias, 1% as ações preferenciais, nem isso conseguiu fazer com que a Bolsa continuasse naquele movimento de alta que a gente viu no comecinho da manhã. E olha só, mesmo assim, né, o petróleo caiu ontem, está caindo hoje, abaixo já dos $100, tanto o Brent quanto o petróleo WTI, e nem isso acabou trazendo ali um pessimismo para as ações de Petrobras e PetroRio. Principalmente aqui Petrobras a gente pode falar por conta daquela informação, ou pelo menos daquela especulação a respeito de distribuição de dividendos. A gente sabe que amanhã vai sair o resultado da Petrobras, provavelmente com um lucro bilionário, mais uma vez, acima dos 40 bilhões, pelo que o mercado está projetando, e aí provavelmente vai haver a distribuição do dividendo. Então, nem essa questão da queda no preço do petróleo no cenário internacional acabou trazendo esse pessimismo. Mas aí a gente vê que outra empresa que tem um peso relevante no mercado, um peso relevante na Bolsa Brasileira, que é a Vale, aí sim, por conta das movimentações do minério de ferro no cenário internacional, a gente viu a Vale caindo ali praticamente 0,5%, assim como outras empresas do setor de mineração e siderurgia, como o Gerdau, Companhia Siderúrgica Nacional, também indo ali por esse caminho de queda nesta terça-feira. Então a gente vê, né, o mercado internacional, as bolsas internacionais pressionando a nossa bolsa, fazendo preço aqui na nossa bolsa, principalmente as bolsas lá de Nova York, que estão sempre nessa espera, nessa expectativa da reunião do Federal Reserve, e aí sentimos os impactos aqui, não conseguimos sustentar os 100 mil pontos que vimos aí ao longo do dia de ontem e também nos últimos dias que tentamos chegar, mas mesmo assim não conseguimos, Isa. Bom, e o mercado também está monitorando a temporada de resultados. A Telefônica teve uma queda de 44,6% no lucro do segundo trimestre comparado com o mesmo período do ano passado. A companhia foi impactada por custos maiores que minimizaram os resultados da divisão de telefonia móvel. O resultado financeiro líquido foi negativo em 601 milhões de reais e, segundo a empresa, o aumento da despesa financeira foi em função do maior endividamento médio ali por aquisição das alianças 5G no final de 2021, aumento da taxa de juros no período e dos contratos reconhecidos como leasing em função de novas regras de contabilidade. No trimestre, a dívida da Telefônica quase triplicou de tamanho, chegando a 13 bilhões de reais. Já o Carrefour teve um crescimento no lucro chegando ali a 600 milhões de reais. O número veio acima do consenso do mercado, que esperava algo próximo a 500 milhões de reais. Segundo a empresa, o crescimento foi impulsionado por um desempenho muito forte em todas as unidades de negócios e também em todos os seus canais. Além disso, com volumes crescendo, mesmo num ambiente altamente inflacionário, demonstrando aí a competitividade da oferta em vários formatos. O Carrefour, só para a gente lembrar, foi a primeira empresa do varejo alimentar a divulgar os seus resultado aí bastante expressivo, acima aí do consenso. O governo federal encaminhou ao Congresso o projeto de lei que abre crédito suplementar para apoio ao pequeno e médio produtor agropecuário. O valor do crédito é de 2,5 milhões e deve ser aberto ali para viabilizar despesas com apoio e fomento aos produtores. Segundo o governo, a abertura do crédito suplementar não afeta o teto de gastos nem o cumprimento da meta de resultado primário. O presidente Jair Bolsonaro convocou uma reunião com seus ministros para discutir a sanção do projeto de lei que estabelece o piso salarial para os profissionais da enfermagem. O governo tem a preocupação especial com uma fonte de financiamento da proposta que ainda não foi definida. O impacto fiscal estimado é de 16 bilhões de reais. O debate deve seguir no Ministério da Economia e também na Advocacia Geral da União nos próximos dias. O governo precisa se posicionar sobre esse texto aprovado no Congresso até o próximo dia 4 de agosto. Bom, agora a gente vai aos destaques internacionais, porque a empresa de gás russa Gazprom reduziu hoje, por motivos técnicos, o abastecimento à Alemanha
correspondente à quinta parte da capacidade do gasoduto Nord Stream. A redução do fluxo de combustível russo começou às 9 horas da manhã, pelo horário de Moscou. E segundo informações que constam no portal Volume Diário ali de abastecimento da Alemanha pelo Nord Stream 1, vai ser de 33 milhões de metros cúbicos. A União Europeia acredita que o corte de gás a partir de hoje é uma estratégia de guerra e rejeitou a justificativa ali técnica pela Gazprom. A Rússia anunciou que não vai mais participar das operações da Estação Espacial Internacional a partir de 2024. A decisão está ligada à guerra na Ucrânia e que rompe com uma tradição de manter a cooperação espacial com o Ocidente, mesmo nos momentos de tensão política. O anúncio foi feito durante uma reunião entre o presidente Vladimir Putin e o chefe da agência espacial Yuri Borisov. No final de abril, o então diretor da Agência Espacial da Rússia disse que o país deixaria o consórcio de nações que controla a estação espacial desde o desenvolvimento e o lançamento dos primeiros módulos, isso lá no final do século XX. Naquela época, o fim da Guerra Fria e da União Soviética acabou propiciando uma cooperação inédita entre Estados Unidos e Rússia. E aí ele afirmou que as sanções relacionadas à guerra na Ucrânia estavam ameaçando a própria segurança da Rússia. Muitos dos equipamentos usados na indústria espacial são considerados de uso dual, ou seja, podem também ser aplicados para fins militares e sem o acesso a itens de alta tecnologia, agora vetados pelas sanções. O então diretor da Roscosmos dizia que o programa russo e a participação na ISS estavam bastante ameaçados. Bom, agora a gente fala da novela entre Musk e Twitter, porque o Twitter convocou seus acionistas agora para uma reunião no dia 13 de setembro para votar a proposta de aquisição feita por Elon Musk. A reunião vai ser transmitida ao vivo e a votação vai ocorrer de modo online, de acordo com o documento do Twitter, a Securities and Exchange Commission. E se a fusão for realmente então concluída, cada acionista terá direito de receber $54,20 por ação, sujeito ali aos devidos impostos. A notícia teve já a reação marginal ali no papel no After Hours ali em Nova York ontem, e as ações do Twitter subiram imediatamente após essa notícia. Pois é, Isa, na temporada de resultados, a Alphabet, que é controladora do Google, teve lucro líquido de $16 bilhões no segundo trimestre, lucro por ação de $1,21. O resultado ficou abaixo da previsão de $1,27 para cada ação. A receita da empresa, porém, subiu 13% na comparação anual, puxada pelo crescimento dos segmentos de buscas do Google e também o serviço de nuvem, o Google Cloud. E falando em lucro, a Microsoft também registrou lucro aí de $16,7 bilhões no quarto trimestre fiscal. O número é de 2% mais do que no mesmo período do ano passado. A receita subiu 12% e o lucro por ação ficou em $2,23 ali, pouco abaixo da expectativa. A Microsoft cita como problemas no período oscilações de câmbio não favoráveis à continuidade das paralisações de produção na China, redução com gastos de publicidade e a redução de operações da Rússia. É isso aí, Isa. E é interessante porque saíram os resultados não necessariamente de acordo com o que o mercado estava esperando, um pouco abaixo, mas mesmo assim as ações tanto de Google quanto de Microsoft, elas subiram no After Hours, lá depois do fechamento do mercado lá nos Estados Unidos, e também no pré-mercado hoje, olha só, Alphabet segue subindo, né? Mais de 3% de alta nesse pré-mercado. Então a gente fica de olho aí o que o mercado está projetando. Microsoft também, acabei de olhar aqui, é 3,37% agora no pre-market, as ações da Microsoft subindo, né, nessa quarta-feira, logo depois dos seus resultados. Embora não vieram ali com o que o mercado estava projetando, os especialistas, né, os investidores, de olho nessa subida das duas empresas.
Bom, são 8 horas e 46 minutos, você está acompanhando aqui o Morning News no YouTube, no Profit da Nelogica e também no nosso portal bmcnews.com.br. Você já segue nossas redes sociais? A gente já é mais de 35 mil seguidores no Instagram e a equipe sempre coloca conteúdos muito importantes para você, investidor, que quer ficar muito bem informado. São vários conteúdos, curiosidades, informações em cima da notícia. Então vai lá, aponta a câmera do seu celular, a gente vai colocar um QR Code aqui na tela para você ir direto para o nosso Instagram e já seguir a gente. Também pode deixar mensagem lá pra gente, comenta nossas fotos, comenta nossos Reels, também manda mensagem no direct lá que a gente sempre responde. Ah, e se você está assistindo a gente, tira uma foto, posta no seu Instagram e marca a gente que a gente reposta vocês, né? Aqui no nosso Instagram. E se você não apontou a câmera do seu celular para o QR Code, você pode ir direto no Instagram, procurar @bmc.news e seguir a gente para ficar sempre muito bem informado. Bom, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o Fabrício Carletti, que é especialista em mercado americano, sobre a economia lá nos Estados Unidos, os reflexos por aqui e, claro, a expectativa para a reunião, o fim da reunião do Federal Reserve, que daqui a pouquinho, às 3h30 da tarde, vai sair o veredito do Sir Jerome Powell e todas as repercussões. A gente vai bater um papo sobre essa expectativa daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo. Fique com a gente. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você quer saber mais sobre economia e investimentos para aproveitar as oportunidades no mercado de trabalho? Eu te apresento o MBA do Terraço. Diga adeus para aquela velha distância entre conhecimento acadêmico e aplicação na realidade, com um curso didático, sem economês e direto ao ponto. E tudo isso contando com o apoio de um time de profissionais especializados em economia, política e investimentos. Fala galera, como vocês estão? Quero te dar boas-vindas no nosso MBA aqui do Terraço Econômico. Vamos nessa? Para saber mais é só clicar no link que está aparecendo aí na sua tela. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Profit, a plataforma oficial da BMC News. Acesse o site e faça um teste gratuito. Um dia inteiro, 8 horas de palestras, 6 painéis temáticos, grandes nomes do mercado financeiro. SAR Invest Day, o evento sobre política, economia e investimentos. Troque experiências com quem está há anos no mercado financeiro. Um dia completo de imersão. Dia 20 de agosto de 2022. SAR Invest Day. A economia digital está mais próxima do que você imagina. O aumento da conectividade, tecnologia, blockchain e moedas digitais vieram para ficar. Por isso, investimentos nestes setores não param de crescer. Afinal, o que são criptomoedas? Como investir e quais os riscos e oportunidades que elas apresentam? As suas respostas estão no BMC Day, Criptogames e Blockchain. No dia 2 de agosto, aprenda como surfar nos movimentos do mercado com quem investe na prática todos os dias. Um evento ao vivo e gratuito para investidores iniciantes ou profissionais que queiram saber mais como surfar nas oportunidades do universo digital.
Para participar, escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela ou acesse bmcnews.com.br/bmc-day. Estamos de volta, seja bem-vindo mais uma vez, 8 horas e 51 minutos, aqui no Morning News, os principais destaques, as principais notícias que você precisa saber para ficar bem informado e fazer bons negócios ao longo do seu dia. Quero chamar aqui Fabrício Carletti, especialista em mercado americano, para a conversa desta quarta-feira. Fabrício, seja muito bem-vindo. Prazer falar contigo. Bom dia. Ô Fabrício, você só está mutado. Pode desmutar, por gentileza, o seu microfone para a gente conseguir te ouvir, porque por enquanto ainda está mutado. E aí eu não consigo ouvir a sua voz. Então, enquanto... Você consegue me ouvir, Fabrício? O Fabrício consegue me ouvir, mas eu não estou ouvindo ele. Antes da gente falar com o Fabrício, Isa, deixa eu dar uma olhada em como que está o mercado internacional, como é que a gente está operando neste momento. Os índices lá fora, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, que estão aí às vésperas, à espera da reunião lá do Fed. O mercado internacional está otimista neste momento. Eu vejo aqui que DAX na Alemanha sobe 0,31%, CAC na França sobe 0,85%, FTSE no Reino Unido sobe 0,83%, também bastante por conta de alguns resultados que já saíram na manhã dessa quarta-feira. A gente vai comentar daqui a pouquinho sobre resultados de empresas na Europa que divulgaram seus resultados agora há pouco, na manhã desta quarta-feira. Nos Estados Unidos, os índices futuros estão em alta também, 0,42% o Dow Jones, 0,81% o S&P e também 1,36% a Nasdaq futuro, bastante também impulsionada a Nasdaq, obviamente, por conta dos resultados de Google e Microsoft que nós acabamos de trazer aqui para vocês. Bom, eu ainda não tenho o Fabrício ainda não está aqui conosco, então eu vou trazer já esses resultados, né? Trazer os resultados aqui de Rio Tinto, Deutsche Bank e também do Credit Suisse. Esses resultados aqui que foram divulgados, né? Porque hoje pela manhã a mineradora anglo-australiana Rio Tinto informou que teve um lucro líquido de 8,9 bilhões de dólares no primeiro semestre de 2022. O número é 28% menor do que o ganho apurado no mesmo período do ano passado. E aí, segundo a empresa, o motivo é que os preços do minério de ferro não foram tão fortes quanto se esperava e os custos aumentaram. A gente lembra que essa questão aí do minério de ferro está bastante impactada, principalmente por conta dos lockdowns na China, todas aquelas restrições que o governo chinês tem feito com sua política de Covid-0 está pressionando bastante a demanda pelo minério de ferro. A gente lembra que a China é um país bastante industrializado, é um país fabril e usa bastante minério de ferro para fazer, né, todos os produtos industrializados do país. Além disso, tem a questão do setor imobiliário na China, que estava bastante pujante. E aí, depois de toda aquela crise com a Evergrande e também a crise agora das hipotecas, o setor imobiliário acabou arrefecendo um pouco, acabou tendo problemas e aí a demanda pelo minério de ferro acaba ficando mais baixo. E aí, com demanda mais baixa, o minério de ferro também acaba caindo o seu valor, né? E aí acaba impactando não só a Vale, como nós vimos aqui no Brasil, mas também a Rio Tinto. A Isa tem mais informações, porque também saíram resultados de bancos, né, Isa? Como o da Deutsche Bank, né, que anunciou que teve um lucro ali após impostos de 1,21 bilhão de euros no segundo trimestre de 2022. O número é 46% maior do que o ganho apurado em igual período do ano passado. O resultado superou a expectativa de analistas, que previam um lucro de 950 milhões de euros entre abril e junho. Então, esse
é o resultado da Deutsche Bank. Pois é, Isa, o Credit Suisse também trouxe resultado, informou um prejuízo líquido de 1,65 bilhão de dólares no segundo trimestre de 2022. Resultado reverte o lucro de mais de 250 milhões registrados no mesmo período de 2021. O resultado veio bem abaixo da expectativa dos analistas, que previam um prejuízo de 170 milhões de dólares entre abril e junho, acabou vindo mais de bilhão. Bom, agora sim, 8h57, a gente tem o Fabrício Carletti, especialista no mercado americano, tá aqui com a gente e agora sim com áudio. Fabrício, bom dia para você, bem-vindo ao Morning News. Bom dia, agora estão me ouvindo aí, tá tudo certo? Agora sim, agora ouvimos em alto e claro o som. Ô Fabrício, quero começar falando contigo, né? Hoje, dia de decisão no Fed, o mercado fica de olho em tudo que acontece lá nos Estados Unidos. Um aperto de 0,75 ponto percentual está praticamente precificado e contratado ali, né? Mas caso haja alguma mudança na percepção do comitê, isso pode trazer consequências fortes para o mercado. Qual sua expectativa, tanto para a magnitude do aperto, quanto para a comunicação? Como que você está esperando esse fim da reunião do Fed nessa quarta-feira? Olha, eu acredito que assim, o mercado já dá sinais, né, claros do que o mercado se antecipa, né? Às vezes é muito raro você ter uma notícia e pegar todo mundo de surpresa. Porque a gente que eu venho acompanhando que o mercado está bem estabilizado essas 2 últimas semanas agora, sempre trabalhando numa faixa de preço. Eu esperava que a S&P chegasse até ali por volta de 3.500 pontos, que era uma média importante ali no gráfico semanal, né, que era a média de 200, né, nesses últimos anos, nas últimas décadas aí, né, só 2 vezes que o mercado atingiu esse patamar de preço, né, que foi no Covid agora e em 2016. Então, assim, e depois em 2008, então, é uma região muito forte ali de preço que vem trabalhando. Se você pegar o gráfico da S&P, você vê que ele está trabalhando numa faixa de preço ali, dá uma subidinha, depois ele volta, mas sempre fica num range ali de preço. Eu acredito que agora, com a decisão agora na parte da tarde, não vai vir surpresa, vai vir bem dentro do esperado, e aí tudo se encaminha aí. As empresas estão reportando bem legal. Semana passada a gente teve uma puxada interessante aí do Bitcoin também, né? Muitas as mineradoras de Bitcoin subiram muito forte semana passada. Teve empresas com ganhos de 100%, 120%, enfim. Então eu acredito que vai vir a gente não vai ter surpresa aí na parte da tarde. Fabrício, um ponto importante também é sobre os próximos passos do Fed, né? Embora esteja precificado ali já nos 0,75 nesta reunião, ainda está bem aberto aí o que pode acontecer nas próximas, até porque o cenário de inflação e dados econômicos estão ali na mesa do FONC, agora não para guiar a decisão, agora para guiar essa decisão. Você acredita que Jerome Powell pode trazer aí alguma sinalização do que vai acontecer mais para frente ou algum cenário ideal para tomar essa decisão? Olha, boa pergunta. Eu acredito que olha, eu acho que vou ficar te devendo essa porque tá bem assim nebuloso, assim, já era para ele ter tomado algumas decisões lá atrás, né? Que aí eu fico pensando, pô, será que ele vai eu acho que o Fed está empurrando um pouquinho, já empurrou bastante com a barriga, né, todo o cenário, por isso que eu acho que o mercado já precificou bem antes essas tomadas de decisões. Então, mas você vê que, assim, eu olho muito mais o que as empresas estão reportando do que o Fed vai falar, né? Então, os bancos foram, acho que o Citi foi semana passada, se eu não me engano, no início, no final da outra semana, não estou lembrando a data agora. Então, assim, os bancos reportaram bem, Microsoft, estava vendo agora o pré dela, tá subindo legal. Então, assim,
Eu tô em cima do muro hoje. Ô Fabrício, você comentou, né, sobre as empresas que estão reportando. Essa é uma expectativa bastante forte, né, porque todo esse cenário de inflação que está acontecendo nos Estados Unidos está pegando o resultado de algumas empresas. A gente vê, inclusive, outras trazendo demissões, né? Embora os Estados Unidos esteja praticamente no pleno emprego, empresas reportando demissões ali para tentar segurar um pouco do custo, para tentar segurar um pouco do dinheiro dentro de casa ali, para fazer algum movimento. Esses movimentos, né, tanto da economia quanto do mercado, você acha que pode refletir ainda mais nos preços dos índices? A gente viu S&P fazendo mínimas, Nasdaq fazendo mínimas, a gente vê essa pressão para baixo, né? Até mesmo falando aí, muitos atores do mercado falando, a gente está em bear market por conta de todo esse cenário, caindo mais de 20% das máximas ali, é o cenário específico de bear market. Você vê esse cenário pressionando ainda mais, mesmo com alguns resultados bons, até acima do esperado, você vê pressionando ainda mais as bolsas americanas? Então, não vejo, mas como falei no início, acredito que chegou uma faixa de preço, eu tinha uma expectativa até mais para baixo ainda, mas assim, não vejo mais queda, né? Eu vejo uma estabilização, pode ficar lateralizado. Assim, expectativa de mais queda, não. Justamente por essa questão histórica de preços, né? As empresas estão reportando bem. Você falou um dado interessante sobre essa questão das demissões, né? E aí você vê como é que o processo foi inflacionário, né? Desde da ajuda dos governos, né? Isso pressionou muitos salários, né? Hoje e acaba gerando toda essa cadeia toda de salários estão lá em cima, né? O americano ele não aceita qualquer tipo de emprego, qualquer tipo de salário, né? A empresa tem que produzir mais para pagar esse salário então tá tendo essa como é que eu vou colocar, essa enxugada das empresas, né? E aí você tem essa questão também do plano de emprego. O emprego lá nos Estados Unidos ainda não refletiu essa possível recessão, né, que todo mundo está colocando. Então, tem alguns dados conflitantes ainda, mas eu acredito que o S&P ainda fica nessa faixa de preço aí. Eu esperava, como falei, chegar ali aos 3.500 pontos, né? Mas não foi isso que aconteceu. Eu acredito que agora segura. A gente tem mais 2 anos de governo ainda do Biden, né? Acho que isso pesa muito na questão da poupança do americano, né? Ela está toda ligada ao mercado acionário, 50%, 60%. Então chega um momento que o americano ele sente isso também, não só no dia a dia dele ali, né? Na questão de inflação, etc. e tal, mas também na poupança dele, né? Então tem todo um problema bom lá para eles resolverem. Fabrício, já que não vê mais espaço para queda, qual que é a sua projeção? Seria a hora aí para comprar bolsa americana? Sempre é hora de comprar bolsa americana. Porque, assim, como eu tenho um estilo muito mais de olhar outros mercados que não sejam só as empresas que estão relacionadas ao S&P, né? Então, sempre você tem muita oportunidade nesse cenário. Então, assim, a gente vê agora que das 2 últimas semanas para cá, a questão da varíola dos macacos aí deu muita ênfase nos papéis lá. Tem 3 papéis muito em destaques lá, que é a SIGA Technologies, né, que ela detém já a vacina lá, tem um processo mais adiantado com a FDA, né, para vacina. A gente tem o EVX e a gente tem a TNXP. Então, assim, são 3 empresas que tiveram muito destaque nessas últimas semanas, né, de alta muito relevante.
A gente teve, como falei, as mineradoras também, assim, mas no geral, o que eu estou enxergando, o que está acontecendo nos Estados Unidos esse ano, as empresas ligadas ao setor energético estão disparadas, eu acho o melhor setor aí, né? A gente teve muitas altas expressivas, e agora esse setor de biotecnologia está vindo com mais atenção, justamente por conta da varíola dos macacos aí. Então, assim, porque muita gente fica muito focada. Eu acho que não é o momento de você comprar Apple, comprar Microsoft, não é o momento, talvez, de Amazon, mas talvez quem é ligado à Amazon. A gente teve TBLP, que é uma ação bem ligada à Amazon, subiu fortemente aí, eu acho que 400% nesse mês, justamente que ela tem um marketplace lá dentro da Amazon, enfim. As bigs ainda não vejo ainda essa forte compra. Eu vejo mais nas outras ações que estão, nas outras empresas que estão ligadas às bigs e relacionados em algum momento ali, que tem algum business correlacionado, enfim, e que estão se recuperando bem melhor. Ainda não vejo compra nas techs voltado ali no S&P, mas agora as empresas de energia, a gente teve bastante, teve uma empresa muito interessante, o ticker dela é TH Hospitality, alguma coisa assim. E ela é ligada a essa questão toda de saúde, de hospital, né? Enfim. E você vê que não é uma empresa que estava no S&P, né? É bem esquecida pela grande mídia, né? Muita gente não acaba falando sobre ela. E ela se beneficiou todo dessa questão agora de saúde, enfim, está no ATH dela, no ano, as empresas que mais sobem no ano lá nos Estados Unidos. Então tem muita oportunidade, mas ainda não vejo elas focadas ali em papéis da S&P, da Nasdaq, não vejo essa oportunidade ainda nesses papéis. Vejo aí nos papéis médios. Uhum. Ô Fabrício, uma última da minha parte aqui, eu queria só entender sua visão para o cenário, você comentou sobre energia, né? Eu queria entender um pouco sua visão sobre o cenário do petróleo, principalmente nesse momento em que a gente vê essa questão de uma oferta mais reduzida, né? Embora esteja caindo o preço, ainda está bastante elevado, e agora o presidente Joe Biden liberando mais reserva estratégica de petróleo para tentar segurar um pouco a inflação, para tentar segurar um pouco o preço do combustível, que está pressionando bastante. Você vê esse mercado, você vê essas empresas com bons olhos, você vê um bom futuro para elas, mesmo nesse ambiente aí todo de, talvez, né, fuga de combustíveis fósseis? Vejo, se o Warren Buffett comprou uma petroleira lá recentemente, eu esqueci agora qual que era, quem sou eu para falar que não, né? Mas assim, vejo. Algumas já tiveram seu potencial todo, mas como eu acompanho todo dia ali, o setor de energia dos Estados Unidos está muito forte, não só na questão do petróleo, tá? Ações voltada para carvão, energia limpa, enfim, o setor de energia nos Estados Unidos realmente está bem forte. Todos os papéis lá relacionados, né? Então, se o investidor ele tem um pouquinho de paciência para procurar, para destrinchar, apesar que é muita empresa. Acho que a última vez que eu fiz a relação lá tinha, acho que questão de 130 empresas relacionadas a petróleo, alguma coisa assim. Então é muita coisa para você achar. A gente vai sempre nas que a gente conhece, né? Que a gente ouve falar, mas tem muita coisa fora. Eu acredito que essa pressão do petróleo vai continuar, mesmo que a guerra acabasse hoje, né, desse um ponto final. Eu acredito que vai ser uma discussão aí para
para longo prazo aí, para todos os líderes mundiais aí entender o que tem que ser feito. Então, eu acredito que vai ter uma pressão ainda, né, de preços, e quem estiver ali beneficiado ali, estiver redondinho ali, dá para surfar essa questão toda. Uma coisa que ficou muito... porque acho que aqui no Brasil, como a gente só tem a Petrobras, a gente só fica ligado nas petroleiras, né? Mas, assim, tem muita empresa ligada a petróleo lá fora. Eu vou te dar exemplos. Tem empresa de frete marítimo só de petróleo, né? Tiveram muito destaque na época do início da guerra, né? Porque você tinha toda aquela movimentação ali de que você não podia embarcar, aquela coisa toda, da onde um navio não pode ir da ponta a outra, que agora está bloqueado, enfim, frete marítimo de petróleo. Muita empresa ligada também para fazer todos os dutos, né, de construção de plataforma. Elas são muito beneficiadas, muito mais até que as petroleiras. Então, assim, a gente fica muito focado, porque aqui no Brasil você só tem as empresas bruto, né, de petróleo, né, Petrobras, a Prio, etc. e tal, e a gente acaba esquecendo toda essa cadeia produtiva que envolve o petróleo, que na minha opinião, eu acho muito mais interessante, né, pelo fato de você ter uma commodity, quem dá o preço é o mercado, né, e aí você fica muito agarrado nisso, né. Então, eu prefiro muito mais quem está na cadeia produtiva do petróleo, né? Aí eu vejo muita oportunidade. Né? Empresas do setor de marítimo, de frete marítimo, né? Que tem muito essa composição de receita. Não precisa ser frete marítimo só para petróleo, mas que tem uma composição de receita bastante interessante oriundo disso, né? Empresas que fazem toda essa cadeia aí funcionar, que são fabricantes de dutos, de plataforma, enfim, tudo isso que acaba contribuindo para a indústria, né? E daí também serve para as empresas ligadas ao carvão, à energia limpa, enfim, toda eu não sou muito ligado a essa parte de urânio, né? Não sei como é que foi essas empresas, como é que foi o impacto por conta da guerra aí nessas empresas aí, se tiveram não é uma coisa que eu acompanho muito, mas eu acho que é interessante que o investidor sempre fica ligado nessa situação também. Tá certo. Fabrício, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pela disponibilidade. Ótima quarta-feira para você. Até uma próxima. Obrigado, vocês também. Um prazer sempre estar aqui junto contigo. Obrigado, tchau, tchau. Falamos aqui com o Fabrício Carletti, especialista em mercado americano. Batemos um papo aqui sobre as empresas, sobre expectativa pro Fed. E agora são 9h15. Eu quero chamar o Guga Almeida, CEO da Trade Insights, que também já está aqui conosco, para um bate-papo sobre a expectativa do mercado nesta quarta-feira. Guga, bom dia para você. Quarta-feira de maldade. Será que teremos um Fed malvadão e hawkish nessa quarta-feira? Fala, pessoal. Bom dia, Isa. Bom dia, Felipe. Tudo bem com vocês? Bom dia. Pois vamos ver como é que vai ser o Fed no dia de hoje. Acho que para essa reunião, de alguma maneira, se espera que o mercado já esteja precificado. Quando eu dou uma olhada agora, Felipe, para o comportamento do mercado, eu não espero um movimento muito pequeno, não, após a decisão do Fed. Tá? Eu acho que a gente vai ter aí... todo mundo quer ver qual vai ser a opinião do Powell depois da decisão, mas eu vejo aí que tem espaço para o nosso índice, caso tenha um movimento positivo, para ir buscar a região dos 102 mil pontos. Tá? Então a gente estaria falando aí de uma alta em torno de mais de 1%, tá? Ou senão a gente volta para baixo da casa dos 100 mil pontos. Tá? A gente volta com mais força
e vai retomar o movimento de queda. Eu acho que a gente chega naquele momento onde precisa se tomar uma decisão, tá? Em relação... o mercado vai precisar entender melhor qual vai ser a sequência, né? Se nós vamos terminar aí com o juro americano indo, né, mais para se direcionar para os 4%, né, para o final do ano, mais para se aproximar dos 4% no final do ano, ou se as coisas elas vão tender a dar uma desacelerada, né? Eu falo desde o início do ano aqui com vocês que a minha visão é muito mais que o mercado ele erra do que ele acerta, né, as suas expectativas. Então é uma narrativa muito mais do tipo, opa, estamos trabalhando para que as coisas possam ir para esse caminho. Mas geralmente, né, quando a gente olha assim, esse tipo de comportamento, esse tipo de interferência, né, acaba fazendo com que é sinal de que as coisas não estariam tão bem, né? Então acho que a gente está chegando naquele ponto que eu já vim alertando no início do ano, né, de que quando nós chegássemos nesse patamar de juros, né, e essa decisão vai levar para esse patamar de juros, a gente de fato iria ver um momento onde o mercado teria uma chance maior de correção. Acho que lá fora tem espaço ainda para mais correção, nós nem chegamos ainda nos níveis de preço de janeiro de 2020. Tá? Então, acho que com todo esse cenário, com todo, apesar de se falar aí do pleno emprego, né, lá fora, nos Estados Unidos, a minha sensação não é bem por aí, né? Eu acho que ainda tem muitas coisas ainda para serem acomodadas. Obviamente que é legal ser otimista, acho que a gente tem que ser otimista, né? A gente tem que monitorar o otimismo, mas todas as janelas positivas que a gente tem, o mercado não consegue avançar com a força que deveria avançar, uma vez que a gente está aí com os múltiplos das empresas nos patamares que a gente está. Ô, Guga, e essa expectativa do Fed aí que fez com que a Bolsa não sustentasse os 100 mil pontos, né? Por que está difícil de se sustentar? Por que está difícil de sustentar essa região de 100 mil pontos? Isso. Porque está faltando interesse por parte dos investidores. Tá? Hoje, se a gente for olhar, a gente tem os investidores, pessoa física, está totalmente desestimulado a tomar bolsa, está totalmente desestimulado a tomar risco. Ele vem perdendo, tá, desde a metade do ano passado, ele vem sofrendo muito. Tá? A gente está tendo aí o resgate dos fundos de investimentos, então uma vez que está tendo resgate por parte dos fundos de investimentos, também mesmo que o gestor, né, ele levante a bandeira do longo prazo, levante a bandeira que a bolsa está barata, levante toda essa opinião, né, na prática, tá, ele está tendo que... por sofrer resgate, ele tem que fazer um fluxo contrário, ele tem que vender. Né? E o terceiro ponto é o estímulo do investidor estrangeiro, tá? O apetite do investidor estrangeiro. Uma vez que vai subindo os juros nos Estados Unidos, tá? Ele vai chegando em patamares mais elevados, tá? O investidor estrangeiro ele começa a querer mais retorno, né? e mais clareza, né? Uma diminuição de risco. Como a gente está deixando de ser... Vamos lá, a nossa bolsa ela subiu basicamente pelo medo em relação à inflação no início do ano, né? E aí a gente teve aquele fluxo do investidor estrangeiro tomando nossa bolsa, tá? Então aquele medo de inflação, e aí depois, né, como teve aí toda a problemática que se teve aí em relação à guerra, né, da Ucrânia com a Rússia e a problemática em relação aos lockdowns na China, ele já está conhecendo o problema, já está mapeado. Então, aquele fluxo que corria, né, para tomar uma posição mais defensiva, esse fluxo também parou. Né? Então, a gente não tem investidor pessoa física, não tem investidor institucional e não tem investidor estrangeiro. Então, não tem fluxo. Hoje a gente não tem fluxo. Não tem um estímulo que faça com que a gente possa avançar para um patamar ainda mais acima. Então, está muito alinhado com aquilo que a gente vinha criando de cenário de expectativa para o futuro. Né? Hoje, aquele futuro que era no início do ano, a gente esperava de futuro, que é o nosso presente agora, está muito próximo, né? Está muito alinhado com aquilo que a gente conversava desde o início do ano aqui no Money News. Ô Guga, mas aí, né, a gente olha para as perspectivas, né, principalmente com o Boletim Focus, com curva de juros, projetando ali uma queda na taxa de juros, não agora, mas daqui pelo menos a algum tempo, né, nas próximas reuniões. Acho que no ano que vem já começa a derrubar essa taxa de juros, não necessariamente numa quantidade
muito forte, como foi das últimas vezes que a gente viu, de juros chegando a 2%, mas chega ali próximo dos 10% até um pouco menos, né, pelas projeções. E aí, esse investidor que desinteressou, esse investidor que saiu da renda variável, esse investidor que está buscando uma certa proteção no guarda-chuva ali da renda fixa, será que ele volta, Guga? E aí sim seria um gatilho, seria um movimento importante ali para a gente ter novamente uma tração para subir, e aí seria interessante, de repente, até o investidor já buscar algumas formas de exposição para pegar essa alta, ou essa elevação dos juros lá fora, que acaba tirando mesmo o investidor estrangeiro aqui do Brasil, isso aí pode tá segurando mais ainda, até mesmo esse movimento da volta do investidor aqui para a Bolsa Brasileira. Você entendeu o que eu quis dizer? O cenário tá meio complexo, como você falou, mas olhando para frente, de repente, a gente pode posicionar agora, pode ter uma atração lá na frente. Você vê isso, Guga? Existe um fenômeno que acontece de comportamento em todas as pessoas que se chama desconto hiperbólico. Né? O que é o desconto hiperbólico? Quanto tu aceita de deixar na mesa de dinheiro, de rentabilidade, para ter mais previsibilidade no presente do que uma expectativa de incerteza ali na frente. Querendo ou não, tudo isso de, ano que vem, a projeção do relatório Focus é de redução de expectativa de queda na taxa de juros. Beleza. Sabe, são poucos os investidores que, de fato, eles já estão se movimentando com esse olhar. Eu acho que é um indicador que traz uma narrativa, que traz um certo otimismo que as coisas tendem a melhorar no horizonte, né? E que o curto prazo ele está, de certa forma, com uma distorção. Pode olhar esse curto prazo da seguinte forma, né? Poxa, eu vou tomar posição num pré-fixado, uma vez que me parece que os juros vão começar a cair a partir do ano que vem. Né? Existe uma expectativa que os juros vão começar a cair a partir do ano que vem. Então, no momento que tu toma uma posição num pré-fixado, né, tu já fixa que tu vai ganhar o juro que está agora, né, mais alto por um período maior de tempo. Né? Então, as pessoas hoje, Felipe, em função desse desconto hiperbólico, que é uma queda muito forte, né, assim, ao longo do tempo, né, a gente aceita tomar um prejuízo maior, né, ou receber menos, a gente aceita receber menos, né, mas saber quanto nós vamos receber agora do que receber algo um pouco incerto ali na frente. Ainda mais que a gente vem, né, com uma informação, uma disponibilidade de informação não positiva agora no curto prazo para tomar risco. Né? Tem uma disponibilidade de informação positiva para a renda fixa e não positiva para a Bolsa. Então, isso impacta demais na cabeça dos investidores. Vão querer um pouco mais de certeza no cenário. Né? Eu quero um pouco mais de certeza no cenário para poder tomar risco. Né? E querendo ou não, como a gente está muito conectado à informação hoje em dia, e tem muitos especialistas, tem muita gente que está mostrando o que as pessoas que eram fenômenos no pré-pandemia, e falavam, todo o mercado parado para ouvir, e falava, é difícil de conversar com essa pessoa. Todas essas pessoas, elas perderam, de certa forma, a magia. Né? As pessoas elas começaram a perceber que, no final, todo mundo erra, todo mundo é de carne e osso, todo mundo está criando teses, mas, de fato, ninguém tem domínio do que de fato vai acontecer. Né? Então, se a gente for olhar para o relatório Focus, e eu gosto de falar isso, né, só tu olhar o relatório Focus, ele fala expectativa há 4 semanas atrás, há 1 semana atrás, expectativa agora. Né? Então, isso vai mudando. No início do ano passado, nós estávamos com expectativa de que os juros terminariam pelo relatório Focus, no início do ano, 6%. No final do ano, terminou onde terminou. Então, conforme a gente vai vivendo mais isso, as pessoas vão perdendo a confiança, né, em alguém que deveria dar confiança. Por errarem demais, está todo mundo sempre comparando cada vez mais forte. Né? Então, o dinheiro mais esperto, ele começa a questionar mais essas narrativas que vão chegando. E ele vai criando melhor as suas estratégias. Porque no final, né, Felipe, é tomar risco. É como tu vai tomar risco numa determinada situação. Tu vai tomar mais risco, tu vai tomar menos risco. Faz sentido tu tomar mais risco agora, com os juros nessa magnitude? Né? Lá fora, faz sentido os caras começarem a tomar risco agora? Porque a gente está olhando a taxa de juros, mas quando a gente for olhar mesmo o quanto estão pagando lá de verdade nos Estados Unidos, está se conseguindo aí
taxas em dólar bem consideráveis, né? Bem consideráveis mesmo. Então, assim, isso tira o estímulo por tomar risco. E isso, consequentemente, também estimula um desaquecimento. Né? Porque se as pessoas também estão tirando vão começar a tirar dinheiro da economia em função da alta de juros, isso também estimula um desaquecimento da economia. Né? As pessoas... Estados Unidos estão perdendo emprego. Poxa, mas as pessoas não estão trabalhando por quê? Por que não tá conseguindo pessoas para trabalhar? É porque está todo mundo empregado? Ou porque as pessoas se acostumaram a não trabalhar nos últimos 2 anos? Com os auxílios que se tem. Então, assim, tudo está muito relativo. Quando tu olha e vai questionar mesmo a situação, está todo mundo puxando, obviamente, a narrativa para o seu viés, para o seu interesse, e está esquecendo de olhar o todo. Então, acho que, como a BMC dá espaço para que a gente possa refletir mais, para que a gente possa tentar levar uma versão da nossa verdade para os investidores, eu me sinto confortável aqui de falar, a gente tem que estar abrindo cada vez mais os olhos, o mercado ainda está muito volátil, a gente não está conseguindo subir com força, mas obviamente, não descarto aquele investidor que de fato tem uma disciplina de comprar todos os meses, que está comprando todos os meses, não descarto que de fato ele está conseguindo comprar ativos com múltiplos interessantes. Mas aquele investidor que já tem um capital, que vai alocando para um lado, vai alocando para o outro, vai se mexendo com um pouco mais de força, esse eu acho que ainda pode esperar um pouco mais. Ô Guga, mesmo sem gráfico, quais pontos que você vê hoje para a Bolsa? Então, assim, existe um range aqui que é entre os... olhando para o índice futuro, tá, Isa? Que entre os 101 mil e os 100.800 pontos, 700 pontos, perdão, eu acredito que o mercado ele tende a ficar preso nesse patamar de preço até a decisão do Fed. Após a decisão do Fed, obviamente, vai aumentar a volatilidade e a gente tende a destravar o preço se for para o lado positivo, a gente tende a olhar aí o preço, hoje é quarta-feira, a gente tende a ver aí o preço para amanhã ou sexta-feira na região dos 102 mil pontos, 102.500 pontos. Agora, se desenrolar para o lado negativo, eu acredito que a gente tem espaço para acelerar para a região dos 99 mil pontos, 99.500 pontos, e aí vai ser bem importante, se por acaso a gente voltar para os 99 mil pontos, como ele vai reagir nessa região, porque dependendo do que o Fed vai falar e as expectativas para a próxima reunião, que para mim é o grande divisor de águas, para mim o grande divisor de águas vai acontecer na próxima reunião do Fed, não é na próxima decisão do Fed, não é nessa decisão. Acho que nessa decisão a gente chega onde a gente imaginava que poderia chegar, num cenário de elevação de juros. A partir da próxima reunião, eu acho que entra todo o fenômeno do não dá mais para tapar o sol com a peneira. As coisas estão pior do que o cenário que a gente queria que estivesse. E aí vai acelerar essa narrativa pessimista. Então, muito importante, se por acaso o mercado indicar para baixo, como vai ser a reação dos participantes. Porque esses últimos dias a gente vem num processo positivo, num processo de alta, então o preço está num patamar um pouco mais elevado, então tem espaço para voltar o fluxo de venda. E se acelerar muito forte esse processo de fluxo de venda, é sinal que ainda tem muita gente para poder tirar, que está querendo tirar dinheiro do mercado. E isso sim, pode trazer alguns stops de quem vem se posicionando com essa narrativa de que os ativos estão baratos, e isso faria com que a Bolsa acelerasse para um patamar mais baixo, e cada vez mais pessoas falam de patamares mais baixos da Bolsa. E aí, como cada vez mais pessoas falam em patamares mais baixos da Bolsa, me parece que começa a criar aquela atmosfera do tipo, a Bolsa falam que tá barato, mas poxa, se a gente tiver uma recessão vai ter uma queda de lucro, se a gente tiver uma queda de lucro vai ter uma mudança nos múltiplos, e vai ter espaço para poder ter uma correção maior, mas num patamar mais baixo, eu aceito o risco para tomar ativo com mais força. Aí já começa a compensar, tirar o dinheiro da renda fixa e colocar na renda variável. E aí começa a ter uma outra dinâmica de mercado, começa a ter um outro comportamento do mercado. Então, vamos ver. Esse é o meu cenário, um cenário positivo. A gente volta lá para a região dos 102 mil pontos, 102.500, um cenário mais pessimista, 99.500, mas até a decisão do Fed ali, eu imagino que o mercado vai ficar bem parado, bem travado,
entre os 101 mil pontos e 100.800 pontos por essa região aí. Eu acho que vai ser um dia mais chato, né? Ninguém querendo fazer movimentos bruscos nessa expectativa aí, né, Guga? Todo mundo encostado na parede, sem querer tomar nenhuma pancada. Valeu, Guga! Boa quarta-feira para você, bons negócios. Até amanhã, um abraço para você. Valeu, pessoal. Um abração. Tchau, tchau. Valeu. É isso aí. Falamos com o Guga Almeida, CEO da Trade Insights aqui. E você que está acompanhando a gente aqui no Morning News, no YouTube, no portal bmcnews.com.br ou no Profit da Nelogica, já segue nossas redes sociais. Mais de 35 mil seguidores no Instagram e a equipe sempre coloca conteúdos muito importantes para você, investidor, que quer ficar muito bem informado ao longo do dia. Vai lá então, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, segue a gente, @BMC News no Instagram e a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo.